Tudo bom, moçadinha? A gente lá na aula passada começou a falar sobre ecologia e comentou que um ecossistema tem 4 componentes, né? Um biótopo, um meio físico, uma comunidade de seres vivos, um fluxo de energia e ciclos de matéria. Bom, o biótopo, o meio físico, solo, clima, relevo, fica lá para a geografia discutir isso com vocês. A comunidade de seres vivos, já falei sobre isso na aula passada, e a gente então conversa sobre o fluxo de energia, sendo que na próxima aula a gente conversa sobre os ciclos de matéria. Gente, fluxo de energia normalmente é representado por uma cadeia alimentar. Comentando que quando você escreve uma cadeia alimentar, capim, veado, lobo, ô moçada, a gente está descrevendo uma história. A gente está contando uma história. Essa história, ela começa mais ou menos assim. Era uma vez o sol alegremente brilhando e o sol emite energia luminosa. Uma vez que o capim, ele é autótrofo, fotossintetizante, a fotossíntese converte a luz em energia química. Sendo que essa energia química será armazenada nas moléculas orgânicas do capim. Glicose, celulose, amido e aí vai. Um belo dia, o veado come o capim. No que o veado come o capim, aquela energia química que estava armazenada nas moléculas orgânicas do capim é transferida para o veado. Um belo dia, o lobo come o veado. A energia química que estava armazenada no veado, ela então é transferida na forma das moléculas orgânicas, proteína, gordura, glicogênio, para o lobo. Ou seja, a cadeia alimentar, ela representa um possível caminho do fluxo de energia nos ecossistemas. Porque mesmo que na cadeia alimentar, a seta sempre vai de quem é comido para quem come. É porque é o caminho da energia. A energia vai do capim para o veado, do veado para o lobo. A seta está representando exatamente o fluxo de energia. Lembrando que os níveis de uma cadeia alimentar são chamados de níveis tróficos, né? Lembrando que os níveis tróficos não representam indivíduos, eles representam populações. Então não é um lobo comendo um veado, comendo um capim. É uma população de lobos comendo uma população de veados, comendo uma população de capins, representada aqui na nossa cadeia alimentar. Sendo, né, primeiro nível trófico, o produtor, né, o produtor, primeiro nível trófico, obrigatoriamente autótrofo, normalmente autótrofo fotossintetizante, raramente autótrofo quimiosintetizante. Existe uma minoria de cadeias alimentares, bem raras, que elas são sustentadas por quimiossíntese, né? Que elas são sustentadas à base da energia de oxidação de moléculas inorgânicas. Mas, gente, é uma minoria. A imensa maioria das cadeias alimentares, eu diria que a quase totalidade é mantida por autótrofos fotossintetizantes. Por isso que o Sol é a fonte primária de energia para a imensa maioria dos seres vivos. Para a imensa maioria dos seres vivos, a energia luminosa do Sol, graças aos produtores, é transformada em energia química e aí então essa energia química passeia nas cadeias alimentares. O segundo nível trófico, consumidor primário, cuidado, né? Consumidor primário não é o primeiro nível, é o segundo, porque o primeiro nível é o produtor, né? Então o segundo nível é o consumidor primário, assim como o terceiro nível vai ser o consumidor secundário, o lobo aqui na parada. Ô Landim, por que quando você fala em fluxo de energia, você usa esse termo fluxo? Fluxo, gente, para dar ideia de que é unidirecional. Pode notar que quando a gente fala em matéria, a gente fala em ciclos de matéria. O que a gente fala em ciclos de matéria? Das aulas de química, né? Princípio de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Matéria não pode ser criada nem destruída, ela tem que ser reciclada. Então, no caso da matéria, quando a gente for descrever na próxima aula os ciclos de matéria, é porque a matéria não dá para destruir, a matéria não dá para criar, ela tem que ser reciclada. Então, você vai ficar reciclando as moléculas dos seres vivos.
carbono, hidrogênio, oxigênio e etc e tal. Agora, quando a gente fala em energia, por que eu não trabalho com ciclos de energia? Por causa, gente, lá das aulas de física, química, sei lá que porra de matéria é essa, por causa lá da segunda lei da termodinâmica. Tem várias maneiras de descrever a segunda lei da termodinâmica. A que me interessa agora. Toda vez que a gente transforma um tipo de energia em outro, toda vez que você transfere energia de um sistema para outro, parte dessa energia se perde como calor e não pode ser reaproveitada, né? Se você vai lá e encosta numa lâmpada dessas, tá quente, né? Ela tá transformando energia elétrica em energia luminosa e, gente, na transformação, parte da energia se perde como calor, né? Tem vários exemplos disso na sua vida cotidiana em relação à biologia. Porque quando, por exemplo, você corre, sua pele esquenta. Ora, você está transformando a energia química do ATP em energia cinética para poder movimentar os músculos. Então, isso libera calor. Na verdade, você está transformando a energia química da glicose na energia química do ATP. Você está transferindo energia química da glicose para o ATP na respiração aeróbica. E, gente, transferir energia, você vai ter perda de calor. Sendo que, numa cadeia alimentar, eu tenho transformações e transferência de energia. Quando você está lá, nesse caso, transformando energia luminosa em energia química, quando você está transferindo energia química do capim para o veado, do veado para o lobo, ô gente, isso aqui é transferência de energia, né? Isso quer dizer que quando você transfere energia, você vai acabar perdendo calor, inevitavelmente. Isso aí não pode ser reaproveitado. Outra coisa que a gente lembra para vocês, que uma vez que a energia é utilizada, a gente tem que ela se dissipa e não pode ser reaproveitada. Ela se dissipa na forma de calor, contribui para aumentar a entropia do universo e ela simplesmente não pode ser reaproveitada. Ou seja, gente, é impossível que você tenha um ciclo de energia. Você não tem como ter um ciclo de energia, porque quando eu transferi energia, perdi calor. Quando eu usei energia, perdi calor. Isso aí não pode ser aproveitado. Assim, de maneira bem idiota, eu poderia explicar que eu não tenho como ter um ciclo de energia, que eu não teria como devolver a energia do lobo para o sol. Como é que tu ia devolver a energia do lobo para o sol? Então não tem como ser um ciclo de energia. Não tem como ser bidirecional, porque não tem como devolver a energia do lobo para o veado. Primeiro, que veados não comem lobos. E segundo, que quando o lobo comeu o veado morreu. Bom, se ele morreu, né, ele não teria como comer o lobo, porque ele morreu. Ou seja, não tem como devolver energia para o veado que morreu. Ou seja, não é um ciclo. Não dá para ir do lobo para o sol, não tem como ser bidirecional, porque não dá para passar a energia do lobo para o veado, do veado para o capim. Então ela é unidirecional, com esse detalhe: energia usada é energia perdida, como calor, energia que não vai poder ser reaproveitada. O que, aliás, tem uma consequência extremamente importante. A energia sempre diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Sempre, sempre, sempre. Nesse caso, gente, eu sei que biologia tem várias exceções em cada regra, mas das poucas regras onde você não tem como ter exceção. Numa cadeia alimentar, a energia sempre vai estar diminuindo, a energia vai se perdendo como calor, a energia vai sendo consumida e ela não pode ser reaproveitada aí nesse caso. Alguém vai lá e briga comigo: pô, Lani, tu tá falando de energia. Que energia é essa? Cara, as famosas calorias dos alimentos. Você tem, moçada, essa energia química nas moléculas orgânicas, as calorias dos alimentos. Lá nas aulas de bioquímica, a gente comentando,
do valor energético, do valor calórico dos principais grupos de moléculas orgânicas, né? Te lembra para vocês que açúcares fornecem para a gente 4,1 quilocalorias por grama, que lipídios fornecem para a gente 9,3 quilocalorias por grama e que proteínas fornecem para a gente 4,1 quilocalorias por grama. Até comentei, né? Que talvez você nem precise saber isso decorado, mas se você souber que o lipídio é mais energético e os outros dois são iguais, eu já estou morto de satisfeito. Então, esse valor calórico, exatamente, moçada, que a gente está falando da energia química. A energia química armazenada nas moléculas orgânicas. Lembrando que água não tem valor calórico, né? Porque tudo isso aqui, ó, açúcar, lipídio, proteína, pode ser consumido na respiração aeróbica, como fonte de energia para você. Mas água não pode ser consumido na respiração como fonte de energia, então a água não é calórica. Então isso aqui em moléculas orgânicas, claro. E alguém vai lá e questiona, pô, Landim, como é que você calcula a quantidade de energia que você tem num determinado nível trófico em ecologia? Por exemplo, você tem lá uma pastagem, um campo de pastagem. Quanto será que eu tenho de energia acumulada nessa pastagem ecologicamente falando? Como é que você consegue calcular a energia? Primeiro, né? Lembre que a energia é energia química, é energia das moléculas orgânicas. Então, para você poder saber a quantidade de energia acumulada numa determinada pastagem, por exemplo, lá num campo cheio de capim, eu vou primeiro ter que coletar a matéria orgânica para poder exatamente ver isso. Daí, calculando a quantidade de energia num determinado nível trófico. Número 1, o que é que você vai fazer? Você vai coletar o material biológico. Tu vai pegar, por exemplo, o campo inteiro. Você quer saber quantas calorias estão armazenadas no campo? Então você vai pegar tudo que tem de matéria orgânica no campo e vai remover. Uma vez que você foi lá e coletou o material biológico, a gente, em uma estufa, promove a desidratação desse material biológico. Ô Landim, peraí. Por que você quer promover a desidratação desse material biológico? Beleza, né? Aproveito para colocar um importante conceito de ecologia. Toda vez que alguém falar para vocês em massa fresca de uma determinada amostra, massa fresca é a massa total que você tem nessa amostra. Essa massa total, ela é matéria orgânica mais matéria inorgânica. Lembrando, gente, que matéria inorgânica, ela é basicamente água e sais minerais. Entretanto, se você se lembra que a quantidade de sais minerais nos seres vivos é muito pequena, se você se lembra que 80% de uma célula é água, cara, a massa total de alguém é basicamente água. A gente chama de massa fresca, porque a massa total, ela inclui água. Essa massa total, massa fresca, é o orgânico e é o inorgânico, sendo que o inorgânico é basicamente água. No corpo humano, 65% é água. De maneira, pessoas, que a gente não quer analisar a massa fresca. A gente não quer analisar a massa total. A gente quer analisar a chamada massa seca. Gente, o termo massa seca diz respeito à massa total menos a água. Pensa comigo, se você pegar a massa total e tirar a água, vai ficar o quê? A matéria orgânica e os sais minerais. Como a quantidade de sais minerais é desprezível, a partir do momento que eu tirei a água, vai ficar a matéria orgânica, os sais minerais eu ignoro, vai ficar basicamente a matéria orgânica. Então a massa seca é basicamente a matéria orgânica mais os sais minerais, o que é completamente desprezível em termos de quantidade. Como? Eu estou atrás
da energia. E a energia está nas moléculas orgânicas, eu não quero a massa fresca. Eu quero a massa seca. De maneira que a gente vai lá e coloca na estufa, né? Então eu peguei a massa total, peguei a massa fresca, que ela vai ter matéria orgânica mais matéria inorgânica, água e sais. Vou colocar numa estufa. A estufa é quente e com isso ela promove desidratação. Em outras palavras, ela remove a água da amostra e depois que você colocou na estufa, o que sobrar vai ser a massa seca. Massa seca. Peguei a massa total, matéria orgânica e inorgânica, água e sais. Tirei água. No que eu tirei água, vai ficar basicamente matéria orgânica e sais. E, mais uma vez, eu repito, essa quantidade de sais minerais será desprezível, de modo que a massa seca é basicamente o que me interessa, é só a matéria orgânica. Tanto é que em estufa, por que eu vou desidratar o material biológico? Exatamente para poder transformar a massa total, a massa fresca, em massa seca, que é o que me interessa, exatamente a matéria orgânica. Então, desidratar o material biológico é obter a massa seca, só a matéria orgânica. Uma vez, moçada, que a gente obteve a massa seca, uma vez que a gente obteve a matéria orgânica, opa, terceira etapa da brincadeira, agora a gente vai calcular a energia de verdade mesmo. A gente vai pegar um aparelho chamado calorímetro. Nas aulas, moçada, de física, né? Calorímetro é aquele aparelho que mede a quantidade de energia liberada na queima de alguma coisa. A gente vai lá, promove a queima da massa seca, ou seja, a queima da matéria orgânica. E uma vez que você promove a queima da massa seca, a queima da matéria orgânica, ora, o calorímetro calcula a quantidade de energia liberada. Aí você obtém a quantidade de energia em unidades de energia. Em física se usa muito joule, né? Em biologia a gente gosta de brincar de quilocalorias. Aliás, é desse jeito que nós calculamos o valor calórico dos vários grupos de alimentos. Ora, moçada, como é que você vai lá calcular o valor calórico nos vários grupos de alimentos? Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, açúcar. No que eu pegar o açúcar, vou colocar no calorímetro, vou queimar e vou ver a quantidade de energia que ele libera. Vou pegar o lipídio, colocar no calorímetro, queimar e ver a quantidade de energia que libera. Vou pegar a proteína, idem. No caso, por exemplo, de um alimento, né? Você chega hoje em dia lá em vários restaurantes, lanchonetes, tem escrito lá o valor calórico dos alimentos, né? Para o pessoal que está lá de dieta e tal, querer controlar lá um pouquinho, né? Aí você vai lá e pega, como é que calcula a quantidade lá de calorias? Sei lá, num sanduíche com 1 trilhão de calorias. Ora, para você chegar e calcular a quantidade de calorias no sanduíche, bom, o sanduíche é um material biológico. Vou colocar o sanduíche na estufa, desidratar o sanduíche, tirar a água. No que eu tiro a água, vai ficar somente a matéria orgânica. E agora vou colocar a massa seca, a matéria orgânica do sanduíche, no calorímetro. E o calorímetro me diz quantas calorias você tem lá. É claro que a gente já fez isso tantas vezes que hoje em dia a gente já sabe mais ou menos de qual, né, o valor calórico dos grupos alimentares, né? Então hoje em dia, se eu sei a porcentagem de açúcar, lipídio e proteína no sanduíche, eu consigo fazer um cálculo mesmo sem usar o calorímetro, né? Mesmo sem queimar o sanduíche, né? Para calcular a quantidade de calorias, né? Se eu souber a proporção de cada grupo alimentar, eu sei isso aqui de cor, eu consigo calcular lá a quantidade de calorias que o sanduíche tem. Só que eu estou falando aqui, né, moçada, em calorias no sanduíche e foge da conversa sobre ecologia, né? Afinal de contas, quando a gente trabalha com ecologia,
Eu não estou falando de indivíduos, né? Estou falando de populações. Né? Eu lembro que nesse caso lá, a gente tem que capim, veado, lobo. Não é um capim, um veado, um lobo. É uma população de capins, é uma população de veados, é uma população de lobos. E aí nesse caso, né, cara, para eu saber a quantidade, por exemplo, lá de energia acumulado naquela pastagem de capim, naquele campo cheio de capim, eu vou tirar todo o capim do campo para poder fazer isso? Cara, eu vou causar um desequilíbrio ecológico da porra. Tirar todo o capim para poder chegar e ver, né, tirar minha dúvida, matar minha curiosidade de quantas calorias você tem lá? Ô, cara, claro que você não precisa fazer desse jeito, né? Você pode, moçada, fazer uma proporção. Ah, o campo de capim tem 100 hectares. Aí você vai lá e pega 1 hectare. Se em 1 hectare você tem X calorias, em 100 hectares você tem 100x. A boi velha, amostragem, né? Então não precisa coletar o material biológico todo. Se o campo de capim tem 100 hectares, não tira ele todo não. Eu vou tirar um, né? E depois eu faço a regrinha de 3 para poder chegar e ver quanto é que eu espero que tenha naquele campo inteiro. Só que tem outro detalhe, né? É bom lembrar que no campo lá de capim, né, a quantidade de energia varia ao longo do ano, né? Porque, por exemplo, nas épocas que tem mais sol, nas épocas que tem mais chuva, a fotossíntese bomba, né? Então a produção de matéria orgânica, ela é bem mais alta. Nas épocas, por exemplo, lá que tem menos sol, nas épocas, por exemplo, lá que tem menos chuva, você já não vai ter uma fotossíntese tão legal, né? Então automaticamente você vai ter uma quantidade de matéria orgânica um pouco menor. Daí, para ter uma noção real do que acontece naquele campo, naquela pastagem, o ideal, cara, é você fazer várias coletas ao longo do ano para pegar as várias estações do ano, né? Claro que, por exemplo, no inverno, com as noites mais longas do que os dias, tem menos luz para fotossíntese. Com a temperatura mais baixa, o metabolismo automaticamente mais baixo. No inverno, normalmente, com menos água, ora, claro que você vai ter uma produção de matéria orgânica menor na fotossíntese. Na época do verão, com dias mais longos do que noites, então tem mais luz para fotossíntese. Com temperaturas mais altas, para acelerar o metabolismo. Com a quantidade de chuvas normalmente maior, mais água, a fotossíntese vai ser melhor. Então a produção de matéria orgânica vai ser mais alta. Daí, mais importante do que o conceito de energia, em termos de ecologia, é o conceito de produtividade. E quando a gente fala em produtividade em ecologia, é energia por unidade de área por unidade de tempo. No caso, gente, lá da produtividade, é uma medida muito bacana, porque uma vez que você coloca lá energia por área, aquela história, né? Você não precisa derrubar a floresta amazônica inteira para saber a quantidade de energia acumulada nela. Você não precisa derrubar a Mata Atlântica inteira para poder saber a quantidade de energia que tem acumulada nela. Faz por proporção. E quando eu boto tempo na equação, aí eu vou pegar as 4 estações do ano, né? Que tal pegar, por exemplo, aquela pastagem e coletar o capim no verão, depois coletar no inverno, depois coletar em cada uma das estações do ano, para poder exatamente ter uma ideia da variação sazonal, né? Sazonal, de acordo com a época do ano, da produção de energia, e aí tu coloca no ano. Somando lá no ano, normalmente produtividade, quilocalorias, sei lá, por hectare, sei lá, por quilômetro quadrado, sei lá, normalmente o ano é a nossa unidade para poder cobrir as 4 estações do ano. Então, faz várias coletas em outono, primavera e etc e tal, para poder ver as variações sazonais, soma tudo no ano, a produtividade, né? Energia por área por tempo.